Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Pérez, eu sou psicóloga clínica e professora na abordagem de esquemas. Nesse vídeo eu vou dar continuidade, então, ao tema que é filhos de narcisistas. Trazendo um pouco para a abordagem de esquemas, eu vou falar sobre quais são os esquemas que comumente são formados em pessoas que tiveram pais ou cuidadores narcisistas. O primeiro e um dos mais importantes é o esquema de padrões rígidos. O que é esse esquema de padrões rígidos? Quando a gente exige demais de nós mesmos. Por que os filhos de narcisistas desenvolvem esse esquema? Normalmente eles foram cobrados em excesso, eles eram cobrados com relação a desempenho e eles eram também criticados quando eles não alcançavam as expectativas dos pais. Então, naturalmente, a voz crítica dos pais passa a ser internalizada e aí um comportamento muito característico é essa autocrítica constante. Então, são pessoas que o tempo todo estão ali observando o seu próprio comportamento, se monitorando e são muito autocríticos. São pessoas que exigem demais de si mesmos. Normalmente acabam por desenvolver também um esquema de defectividade, que é quando a gente sente que existe algo que não tá bom em nós. Quando nós temos vergonha de algum aspecto, de alguma característica nossa, da nossa personalidade. Então, por ter sido alvo de tantas críticas, muitas vezes esses filhos passam a sentir que eles é que não são bons o suficiente. E aí desenvolve-se então esse esquema de defectividade, onde você sente que existe algo de defeituoso em você. Esses dois esquemas potencializam a questão da autocrítica, onde a culpa é constante, a sensação de ter feito algo ruim, algo de errado é constante e a sensação de nunca fazer bom o suficiente também é constante. Os próximos dois esquemas que são muito comuns são os esquemas de autossacrifício e subjugação. O esquema de autossacrifício, o próprio nome já diz, é quando você se sacrifica muito em função das outras pessoas. Você está sempre colocando os outros e as necessidades dos outros em primeiro lugar. Você sempre quer ver o outro feliz e isso te faz bem. Porém, você muitas vezes se negligencia, se desrespeita, se anula e você acaba fazendo mal também para você mesmo sem perceber. É muito ruim quando a gente nunca se coloca em primeiro lugar, justamente pelo que eu falei. Esse desrespeito a você mesmo acontece e a sensação que você cria com relação a isso é como se você mandasse uma mensagem inconsciente para você mesmo, dizendo, tá vendo? Você nem consegue se dar ao respeito. É como se inconscientemente você estivesse sempre fazendo também uma crítica. Olha só, de novo você não conseguiu se colocar em primeiro lugar. E isso faz um mal danado para tua autoestima. O esquema de subjugação, ele é um pouco diferente. O esquema de subjugação, ele está relacionado à submissão excessiva. Ou seja, você faz pelo outro porque você se sente coagido, porque você tem a sensação de estar encurralado. É como se você não tivesse outra opção. Na verdade, entra nesses dois esquemas a dificuldade de falar não e de estabelecer os próprios limites. A diferença é que no esquema de autossacrifício, você faz por prazer. Você faz porque você se sente bem em fazer pelo outro. Muitas vezes isso acontece, inclusive, para receber aprovação, para se sentir querido, para se sentir amado e gostado pelo outro. No esquema de subjugação, você faz por medo de abandono, por medo de que as pessoas não vão gostar tanto de você e vão embora se você não fizer aquilo que elas esperam que você faça. Então, como eu falei, existe uma dificuldade muito grande de estabelecer os próprios limites, de identificar os próprios limites. Muitas vezes, quando a gente tem esse esquema, a gente se sente incomodado com alguma coisa e demora muito tempo até que consiga perceber o porquê que nós estamos incomodados com alguma coisa. Eu mesma tenho esse esquema de subjugação, é algo que, é claro, vem sendo tratado já há um bom tempo, não é um esquema que está sempre ativo, mas já aconteceu comigo, por exemplo, de eu sair do consultório numa sexta-feira, embora me sentindo mal, incomodada com alguma coisa, passar o fim de semana ali um pouco incomodada, assim, nada muito intenso, é realmente algo muito sutil, um incômodozinho, um certo desconforto. E aí, de repente, quando eu cheguei no consultório na segunda-feira da semana seguinte, eu me lembrei do último atendimento que eu fiz com a mãe de um paciente e eu me lembrei que eu senti que nessa conversa um limite meu foi ultrapassado, foi violado. Então, isso é muito comum, essa dificuldade de
reconhecer quando você tem algum incômodo. Então, quando existe esse esquema de subjugação e autossacrifício, que inclusive são esquemas muito comuns em psicólogos e profissionais da área da saúde, é muito comum que a gente não consiga identificar esses incômodos, é muito comum que a gente não consiga identificar quando tem alguém ultrapassando os nossos limites, porque filhos de narcisistas tiveram um histórico ali de controle, de serem realmente usados pelos pais para suprir as necessidades emocionais dos pais, e eles acabam se submetendo em excesso a esse controle e às vontades dos pais, e eles não conseguem muitas vezes identificar e validar as suas próprias necessidades, aquilo que ele precisa. Nesse momento, eu preciso ser respeitado, então eu preciso colocar esse limite. Às vezes o limite ele simplesmente é ultrapassado sem que a pessoa perceba. Por ter essa dificuldade grande de acreditar em si, também é muito comum que filhos de narcisistas tenham um senso de identidade muito fraco. Essa sensação de defectividade, como eu já falei, esse vazio constante que fica porque não foi construída uma identidade sólida e fortalecida, ele não teve permissão para ser quem ele realmente é, ele tem esse senso de identidade muito fraco que faz com que muitas vezes ele se sinta completamente vazio e perdido. É uma sensação de despersonalização mesmo. Outros esquemas que são bem comuns em filhos de narcisista, de desconfiança e abuso, né, que é um esquema que está relacionado à dificuldade que a gente tem de confiar no outro e sempre acreditar que as pessoas vão abusar da gente de alguma maneira. Isso acontece justamente pelo que eu falei, por eles terem sido vítima de abuso emocional e muitas vezes até físico, e o esquema de abandono, que é quando você tem a sensação de que as pessoas a qualquer momento elas vão embora, elas vão te trocar por alguém, tá relacionado ao medo de rejeição, porque filhos de pais narcisistas, eles foram abandonados emocionalmente várias vezes ao longo da vida. Então já trouxe a questão, né, da definição de abandono emocional. Abandono emocional é quando a criança ela busca os pais para mostrar aquilo que ela está sentindo, quando ela está desconfortável, quando ela está triste, quando ela tá até mesmo sentindo raiva. E esses pais, por algum motivo, ou por serem autocentrados, né, mais egoístas, focados só neles mesmos, eles não conseguem conter a emoção dos filhos. Isso é gerado na criança uma sensação de abandono. Então, eles não tinham um ambiente confiável, um ambiente estável. Ora, eles eram atendidos nas suas necessidades, ora não, e na maioria das vezes não eram atendidos. Então, é muito comum que sejam formados esses dois esquemas, de desconfiança e abuso, e o esquema de abandono. Por último, um esquema também muito forte em filhos de narcisistas é o esquema de busca de aprovação e reconhecimento. Narcisistas tem esses esquemas, como eu já falei, é um dos principais esquemas, eles buscam o tempo todo, é como se fosse o ar que eles respiram, essa necessidade de aprovação. E filhos de narcisistas, eles acabam sendo alvo dessa aprovação condicional. Então, a aprovação que eles recebem dos pais está muito relacionada a desempenho, e isso vira um vício. Ele sente que ele precisa o tempo todo estar desempenhando para que ele seja aceito e, inclusive, amado. O narcisista e os filhos de narcisistas confundem muito amor com aceitação. A aceitação, ela aparece no lugar do amor. Então, você acaba entendendo que quando você recebe essa aceitação, você está recebendo amor. Porém, uma coisa é diferente da outra, mas vira um vício comportamental. Então, esses filhos, eles passam ou a buscar constantemente a aprovação dos pais, né? Uma coisa assim, frenética mesmo, é inconsciente, eles não percebem, mas eles estão o tempo todo se moldando aquilo que os pais esperam que eles façam, ou eles vão buscar isso fora, né? Na sociedade. Muitas vezes podem acontecer as duas coisas. Eles podem buscar isso tanto dentro de casa quanto lá fora. Isso é muito nocivo porque é gerado um falso self. A pessoa ela acaba criando um senso de identidade que na verdade é uma máscara que ele mostra para o mundo e não aquilo que ele realmente é. A pessoa ela não consegue ser leal às suas inclinações naturais, à sua essência e aquilo que realmente ela sente, aquilo que realmente ela precisa. E isso também vai potencializar aquele esqueminha lá de defectividade, essa sensação de identidade fraca e esse vazio existencial. Então, filhos de narcisistas podem ser pessoas que se desenvolvem muito,
que eles acabam muitas vezes reproduzindo essa necessidade que os pais têm de aprovação social, de status, de poder, e aí eles vão buscar as mesmas coisas. Como eles têm aquele padrão, né, de buscar aceitação através do desempenho, eles acabam sendo muito reconhecidos profissionalmente, porque eles vão sempre estar em busca dessa aceitação, e aí realmente esse reforço social vem. E alguns, né, como eu falei, varia de temperamento de cada um deles. Outros não vão ter tanto sucesso porque vão sempre se auto-sabotar. Então, eles têm muitas vezes um potencial enorme, mas porque eles não foram validados, porque eles não foram reconhecidos nas características que eles têm, e sim no desempenho, a autoestima é muito comprometida, a autoconfiança é muito comprometida, então eles não conseguem acreditar em si e eles ficam sempre se auto-sabotando para não vencer, para não conquistar coisas importantes na vida deles. Também pode acontecer dessa combinação das duas coisas, o sucesso com a autossabotagem, tudo junto de uma vez só. É comum também que esses filhos desenvolvam ansiedade, talvez até uma ansiedade generalizada, por conta dessa autocrítica muito forte, esse estado de tensão interna muito constante, e a depressão. Por quê? Quando nós somos privados emocionalmente na infância e ao longo da nossa vida, a gente sabe que a privação emocional, ela gera depressão. Ela é um fator que vai desencadear muitas vezes a depressão nas pessoas, porque o ser humano, todo ser humano tem necessidades básicas, tem necessidades emocionais básicas, e todos nós temos a necessidade de acolhimento, de aceitação, de apego. E quando a gente não tem essas necessidades, toda a nossa identidade fica comprometida, e muitas vezes isso pode acarretar não só em depressão, como também em casos mais graves, em outros transtornos de humor e em transtornos de personalidade também. Alguns filhos de narcisistas também têm uma predisposição a desenvolver a personalidade narcisista. Em alguns casos pode ser gerado também compulsões, né? Compulsões alimentares ou então compulsões por álcool e drogas, como comportamentos autoaliviadores. É como se o eu, o self, ele tivesse uma tentativa de amenizar as dores emocionais, esse sentimento crônico de vazio e de despersonalização. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem sugestões, se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui para mim, para que eu possa abordar nos próximos vídeos.